Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pia com Elas, onde a gente traz informação, fofocas do mundo da infância e da adolescência. Meu nome é Ludmila, eu sou psiquiatra. Meu nome é Stephanie Lima, também sou psiquiatra e hoje vou matar um pouco da minha curiosidade, porque não pude estar presente no último congresso de psiquiatria da infância e adolescência por uma justa causa, mas Lud esteve lá representando a gente e aí eu falei, Lud, vamos fazer um congresso sobre um episódio sobre as atualizações que tiveram no congresso, quais que são os assuntos mais falados, as dúvidas mais recorrentes, porque eu acredito que também seja a dúvida aí de vocês ou assuntos que estejam aí em pauta. Então hoje Lud vai ser a nossa guia, no sentido de trazer o que foi discutido, o que foi falado, quais os principais temas, se esses temas estão aí na nossa prática, se vocês se identificam com algum desses temas. E aí, Lud, conta pra gente como é que foi essa experiência aí do congresso. Pois é, foi muito legal, assim, é muito rico de informações, né, e muita coisa, assim, interessante, né. Mas, assim, o que eu achei mais legal, eu tinha até falado contigo antes, né, é a gente estar ali perto de pessoas que são muito importantes, né, no campo da psiquiatria da infância e adolescência a nível nacional, discutindo sobre temas que são do nosso dia a dia, que a gente ama falar sobre isso, mas o mais legal que eu achei mesmo foi ver como eles pensam muito parecido com a forma como a gente trabalha no nosso dia a dia, né? A gente tem um pensamento muito parecido e foi muito legal ter essa identificação com profissionais tão bons, sabe? Então foi muito massa, assim, e ver eles trazendo temas que a gente ama tanto, enfim. Mas tinha muita coisa, mas eu acho que devido à questão da nossa vivência, ele foi muito batido nessa questão de tecnologia. Então, uso de tela, uso frequente de questão de Netflix e outras, né, outros... como sei que chama, aplicativo não, como é que chama? Instrumentos tecnológicos. Tipo, esses onde a gente se vê, esses locais onde a gente vê mais, né, seriado, filme, tem essas especificidades, sabe? Se você usa o uso é do computador ou o uso é do celular, isso também tem diferenciações. E eles vêm notando esse aumento, né, grande dessa dependência desses tipos de tecnologia, né? Isso na adolescência? Tá sendo, principalmente na adolescência, mas está começando a aparecer muito cedo, mais cedo também, sabe? Até porque as crianças estão mais expostas a telas cada vez mais cedo, né? Então a gente vê essas dependências em crianças até mais jovens, 8 anos, 7 anos, né? Então é uma coisa que está muito gritante, está bem assim em alta, está sendo muito estudado, né? E achei interessante também, por exemplo, que jogos, o uso do computador, o uso do celular, o uso desses outros formatos para seriado e filmes. O YouTube muito forte também, que é um campo ali de estudo enorme, né, de exposição de crianças e adolescentes a diversos conteúdos, né? Então, assim, sendo muito estudado mesmo essa questão da tecnologia. E eu acho isso super a cara do momento que a gente vive, né? E depois que a gente passou da pandemia, né, essa super exposição, aí parece que deu um boom muito grande. E inclusive na CID-11 a gente já tem o transtornos pela dependência por tecnologias, né? Isso. Então é algo pra gente ficar ainda mais assim atentos e preocupados, principalmente pais aí, cuidadores, como o Lud está trazendo na clínica, acaba que é uma coisa que a gente vem vendo mais. Então muitas vezes adolescentes que estão privados aí de outros estímulos, né? Porque acabam ficando mais reclusos, com o uso maior de telas. A gente sabe também que esses aplicativos, né, relacionados a séries, eles são feitos para poder você ficar ali o tempo todo querendo ver o próximo capítulo, o próximo episódio, porque isso gera engajamento para eles e isso é feito de uma forma que dá aquela vontade, aquela aguçada de você não parar de assistir. E aí quando você menos percebe, já passou 6, 7, 8 horas ali naquele mesma posição, né? E fora as outras consequências que isso gera para esse adolescente, para essa família, para esse vínculo, né? E o que se observa muito na questão do distanciamento
da família pelo uso da tecnologia. Então tá ali, nossa, isso é muito comum, chega, senta ali na mesa, é todo mundo com o seu celular, o pequenininho com o tablet, todo mundo almoçando junto, mas separado, né? Então tá se observando muito esse distanciamento, e é óbvio que isso está associado com transtornos, né, do humor e outros tipos, né, além dessa questão da adição da tecnologia. Então é um mundo à parte, novo, que está sendo estudado e está vindo nesses conteúdos de uma maneira bem forte, né, na infância e na adolescência. Então é uma coisa pra gente ficar de olho e talvez até realmente aprofundar mais, né? Sim, um outro vídeo pra gente aprofundar um pouquinho, né, mais sobre esse conteúdo, porque é muito rico e está sendo muito estudado. Então bem interessante, é um tema que eu achei que a gente precisa de discutir. Eu fiz uma listinha, obviamente, né, porque eu sou uma pessoa organizada, mentira. E ela acabou me passando algumas coisinhas dessa listinha, e aí a gente vai discutindo. Outro tema muito legal, assim, porque TEA é o nosso mundo, né? É um grande diagnóstico que permeia ali, né, o nosso dia a dia, é muito frequente. Então, obviamente que aparece muito, e o que eles vêm trazendo muito, trouxeram muito no congresso, é essa associação com a genética, né? Então se estuda muito uma possível causa, e a gente sabe que o TEA, né, tem esse componente genético fortíssimo, né? A gente chega a dizer que até 90% do TEA está associado com a genética. Então, muito estudado, e o papel do geneticista também nesse nosso dia a dia, que não é uma coisa muito comum, mas assim, vem sendo muito estudado. Então foi realmente um tema que apareceu bastante no congresso. A gente ainda não tem, né, nenhum gene específico associado ao autismo, mas é como o Lud estava trazendo e como a gente já vem estudando, existem algumas patologias, alguns adoecimentos que são genéticos e que muitas vezes têm associação com um risco maior ou uma probabilidade maior de vir o autismo junto, como X frágil, né? Tem algumas outras associações. Agora também está sendo estudado se de fato tem alguma, já conseguimos, né, identificar alguns, mas ainda não tem nada assim, do ponto de vista etiológico, né? Dizer, nossa, se tiver isso aqui alterado, a gente vai desenvolver o fenótipo, que é surgir com característica, com sintoma. A gente não consegue estabelecer, mas está em pleno estudo, assim, é outra coisa que apareceu de despontando, né? Então provavelmente a gente vai ter, né, mais respostas e mais resultados a partir de mais estudos, né? E aí eu acho que é importante a gente orientar os pais que muitas vezes essa avaliação genética, né, a gente acaba pedindo, ou quando a gente tem casos mais graves, ou casos que acabam tendo pouca pouca responsividade tanto aos tratamentos, né, às terapias multi, quanto a tratamento medicamentoso, que a gente sabe que não trata o autismo, mas muitas vezes trata alguns sintomas, né? Ou quando você tem a suspeita de alguma outra patologia que tem uma associação maior com o autismo. Aí nesses casos, né, é super bem-vindo essa avaliação em conjunto, né, que é uma coisa ainda que é pouco explorado, mas que traz muitos benefícios para entender melhor essa dinâmica e ajudar essa criança e essa família, né? Isso, foi bem interessante. Então provavelmente a gente vai trazer mais conteúdos relacionados a isso mais pra frente também, porque é um assunto que está sendo bastante estudado. Então foi tecnologias, autismo, né, principalmente associado à genética. Não falou nada de TDAH? Ah, rapaz, é óbvio, né, que é o nosso outro grande cluster, né? Sim. A gente, inclusive, já tem um episódio, né, sobre o TDAH, mas, assim, muito estudado, e eles trouxeram um enfoque bem legal dessa primeira infância, né? Que é antes dos 6 anos. Que é uma outra dúvida que muitas vezes as pessoas têm, né? Será que a gente consegue fazer esse diagnóstico na primeira infância, ou seja, antes dos 6 anos? Isso, que atualmente a gente tem mais essa conduta, né? De aguardar ali por volta dos 6 anos, 5, 6 anos, pra gente bater o martelo e dizer, não, eu acho que realmente a gente tem alguma coisa aqui que precisa de fechar diagnóstico e tratar. E eles começaram a trazer essa visão com um olhar muito mais precoce. Crianças com 3, 4, 5 anos, né? Pra gente estar ali fechando um diagnóstico precoce e fazendo um tratamento precoce também, que também é uma novidade, né? Que já que hoje a medicação principal que a gente usa, que são os psicoestimulantes, a gente em geral faz acima dos 6 anos. Então o que é que a gente pode fazer antes dos 6 anos, né? Então uma discussão bem legal sobre isso. Então provavelmente mais pra frente a gente vai ter mais notícias sobre isso, né? Desse tratamento e desse diagnóstico mais precoce. E aí é importante, porque mesmo que, por exemplo, a gente não consiga às vezes bater o martelo, porque o DSM ainda tem algumas limitações com relação a isso, que é o nosso principal manual para poder fazer o diagnóstico, é como o Lud está trazendo, assim, se a gente percebeu alguma disfuncionalidade, ou seja, mesmo que não feche o diagnóstico, mas que tenha suspeita clínica, isso é igual a intervenção. E aí
Por quê? Porque isso traz repercussões positivas ao neurodesenvolvimento dessa criança. Então, se a gente percebeu ali que por volta dos 4 anos a gente já tem subsídios ali para já se pensar no TDAH, por que não a gente já começar a investir em algumas estratégias? A gente sabe que o TDAH ele tem uma resposta muito significativa ao uso da medicação, que é o psicoestimulante, né? Que nessa faixa etária a gente fica ainda um pouco receoso para poder iniciar, mas tem algumas linhas de pesquisa indo para essa direção, no início, no sentido da gente fazer essa medicação, às vezes com uma dosagem menor, né? Não sei se no futuro talvez a gente já tenha a Ritalina da vida, né? Os psicoestimulantes em dosagens menores que a gente consiga fazer para essas crianças. Mas assim, são possibilidades, mas é algo que já nos alerta, assim, já nos traz uma luz para se pensar, porque a gente sabe também que não é só medicação. Então, a gente pode fazer uma intervenção com a psicóloga, né, com a TCC, às vezes com o terapeuta ocupacional, com a organização dessa rotina, com a orientação desses pais, a psicoeducação para esses pais, para que eles muitas vezes entendam que aquele comportamento daquela criança não é porque ela quer, não é um opositor, não é um TOD, né? Muitas vezes é porque tem uma impulsividade maior, tem uma dificuldade de controle e gerenciamento de impulsos, às vezes vai ser uma criança mais imperativa, enfim, né? A gente vai ter que entender em cada dinâmica quais que são os prejuízos e como é que isso vai lidar ao longo da vida. Mas é importante da gente entender que abaixo dos 6 anos, se tem alguma coisa, a gente já dá para poder se pensar e de fazer as intervenções, né? E como sempre, o objetivo é a gente identificar precoce, tratar precoce, né? Não necessariamente chegar e dar o rótulo, nossa, pá, é TDAH. Sim. Mas se eu identifico aquelas características, é disfuncional, vamos fazer intervenção, né? Quanto mais precoce, melhor o resultado, melhor o prognóstico a longo prazo, né? Então, maior a probabilidade dele ser uma criança, um adolescente, um adulto mais funcional. Então, o objetivo, acho que desse estudo, né, de mais precoce é trazer esse bem-estar, né, a longo prazo. Então, achei bem massa, assim, bem interessante também de se discutir esse diagnóstico mais precoce do TDAH. E aí, legal, qual outro tema lá que você a gente precisa falar sobre canabidiol. Canabidiol, de forma alguma. Canabidiol vem bombando, assim, na psiquiatria da infância e da adolescência. Eu acho que, no geral, assim, né? No geral. Tá bombando em tudo. Eu acho que tá começando a, né, pegar em outras áreas fora também. TDAH, é o nível de pergunta que eu mais tô recebendo, assim, no consultório, Instagram e tudo. E assim, no congresso foram vários e vários, né, temas e profissionais falando sobre isso, né, e qual é esse uso na infância e na adolescência. E realmente, é assim, a solução de todos os problemas da vida da gente? Pelo amor de Deus, queríamos muito que fosse fácil, assim, mas não é tão simples, né? Mas eu diria que tudo que se investiga e se estuda tem algo ali de promissor. Atualmente, o que a gente tem de respaldo, né, que a gente pode dizer, olha, a gente tem autorização para fazer, seriam nas epilepsias estruturais, que seriam aquelas epilepsias que têm alteração estrutural orgânica do cérebro. A gente tem respaldo científico para fazer o canabidiol nesses pacientes. Que aí fica mais a cargo do neuro, né? Isso. Mas hoje o boom mesmo é o uso no TEA, né? Sim. Que hoje, atualmente, a gente não tem aquele respaldo científico, aquela liberação para dizer, ó, a gente tem realmente evidência robusta para poder fazer no TEA. Então, assim, não tem. E isso porque ainda não saiu nenhum grande estudo que tá aí no forninho, eu acredito que vai sair, que vai ser aprovado pelo FDA, né? Isso. A gente tá aí aguardando cenas para os próximos capítulos, né? Mas é algo como o Lud está trazendo promissor, mas que tem algumas ressalvas, né, Lud? Exato. Então tem que ter muito cuidado, né, na escolha do paciente também, na questão da dosagem. Então tem que saber manipular ali a medicação e tem que saber a indicação principalmente, né? Então hoje se faz muito off-label. Off-label, quando a gente fala, a gente não tem aquela indicação clara e nítida, mas para alguns pacientes teve benefício e em casos selecionados a gente consegue fazer com boa resposta. Então é aquele cuidado na hora de fazer. Como você falou, tem um estudo que está aí, fase final de liberação, para a gente bater o martelo, né? De realmente tem eficácia ou não. Então provavelmente no final do próximo ano a gente já vai ter alguma resposta específica com relação a isso. Inclusive, no congresso ela também trouxe a possibilidade do canabidiol para o TDAH também. Então já está em estudo. Eu vi muito pro TOD, né? Porque ele acaba ajudando muito o controle de impulso. Isso. Impulsividade. Isso. Parece estar tendo boa resposta. Mas é como a gente está trazendo, assim. O uso do canabidiol, ele não está sendo, como se diz assim, autorizado, entre aspas, né?
de forma banalizada, tá? O que a gente está vendo é as pessoas fazendo canabidiol por várias questões, inclusive para transtornos de humor, para transtornos de ansiedade e até mesmo no autismo, às vezes como primeira opção de tratamento. Então a gente tem alguns protocolos que a gente segue, algumas ressalvas, e muitas vezes, por exemplo, no autismo ele vai ser indicado em casos mais graves, muitas vezes em associação com déficit intelectual, ou em casos onde você já tentou outras estratégias medicamentosas que são aprovadas, né, que estão teoricamente oficiais, vamos assim dizer, e que a gente ainda não teve uma boa resposta. E aí a gente opta por usar o canabidiol. Tem alguns específicos, né? Então a gente evita usar o que tem associação com THC, porque a gente sabe que traz prejuízos aí para o neurodesenvolvimento, principalmente na infância e adolescência. Então tem algumas particularidades, tá, gente? Então, se vocês forem de fato optar, procurem por profissionais que vão ali entender, que vão ali saber, que vão explicar, para que a gente não chegue fazendo qualquer coisa e isso traga prejuízos ao invés de trazer benefícios para as crianças de vocês, né? Então, seria como se fizesse parte do nosso arsenal, mas a gente tem algumas prioridades antes. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer antes que tem respaldo científico. Então, a gente fica tranquilo que a gente está fazendo uma coisa que realmente tem eficácia e tem evidência de eficácia. Então, quando a gente vai passando dessa etapa, né, a gente vai usando de outros artefatos, o canabidiol pode ser um deles, para os pacientes mais complexos, pacientes pouco responsivos, pacientes muito graves, né? Polimedicados, às vezes chega aquele paciente muito grave com 5, 6, 7 medicações, né? E ainda assintomático. Então, são casos muito específicos, então tem que ter muito cuidado na hora de fazer, né? Mas achei muito legal, eu acho que é promissor, precisa, obviamente, de mais estudo. Tem muita questão do preconceito, né? Então a gente precisa explicar o que é diferente, que maconha, né? Canabidiol, e explicar todo, porque... Mas acho que é uma droga muito promissora e que a gente provavelmente vai ouvir falar bastante ainda. Que vem com tudo, né? E vem com tudo, exatamente. Olha, falamos de vários temas aí, né? Que você viu. Acho que tem mais um mais importante, transtornos alimentares. Eita, transtornos pouco alimentares, falado, né? Nossa, pouco falado, já às vezes passa muito batido, assim, é muito subdiagnosticado, né? E é uma patologia muito grave, né? Inclusive, um dos acometimentos da psiquiatria é um dos que tem uma mortalidade maior. Veja como passa batido, né? Sim. Então, às vezes a gente precisa investigar ativamente na consulta. E foi outro tema também muito discutido, né? A questão de transtornos alimentares, principalmente em adolescentes, acomete muito mais meninas, né? Tem vários... Muita associação com transtornos de humor, de ansiedade, né? E aí, quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente está falando dos principais, que é a bulimia, a anorexia e até o transtorno de compulsão alimentar, né? São os principais aí e que muitas vezes trazem prejuízos assim severos para esse adolescente, que é uma faixa etária que chega muito pra gente e é normalmente onde dá ali o pontapé inicial para o desenvolvimento do transtorno, né? Isso, tem que ter muito cuidado e tratar essas comorbidades, né? Então, uma coisa também que apareceu bastante, que está ficando mais comum da gente ver, né? E sendo, às vezes, até um pouquinho mais grave, então pesquisar ativamente. E o que Lud trouxe, assim, que eu acho que fechou com chave de ouro, né, quando a gente estava conversando, a gente começou a fazer algumas trocas, né, é justamente relacionada à importância da equipe multi-interdisciplinar no acompanhamento dos pacientes da infância e da adolescência. Então, a gente, enquanto profissional médico, a gente não vai caminhar sozinhos, que aí é uma das abordagens que ela trouxe lá no início, que faz muito sentido, que a gente pensa muito assim, e foi algo que foi bastante discutido lá, né, Lud, pelo que o Lud trouxe, inclusive então, com aulas de outros profissionais, né, da gente perceber a visão do outro profissional, de fazer essa comunicação com o outro profissional, tanto que isso enriquece no sentido de entendimento melhor daquela história clínica, e aí a gente consegue chegar num diagnóstico, né, e numa intervenção que seja muito mais eficaz, e o tanto que isso também é importante para o paciente e para a família, né? Isso, então achei muito, muito interessante isso, né? E muito, de novo, conectado com a forma como a gente pensa, né? Que a gente trabalha em conjunto. E funciona muito quando a gente vai pegar a diferença de trabalhar só e trabalhar, né, com equipe, com pessoas que a gente confia, trocando as informações, o resultado é muito bom. Então, assim, eu achei massa, que combina muito como a gente gosta de trabalhar. Mas foi muito, muito, muito rico mesmo, né, o congresso. Só ficou faltando você. Mas foi muito legal, próxima, muito interessante, né? Com certeza. Na próxima a gente tá junto. Na próxima a gente tá junto. Mas é isso, assim, a gente quis hoje trazer para vocês, assim, alguns dos
temas, que são temas que a gente acaba falando por aqui, que tá no dia a dia aí de vocês, que tá nas redes sociais, que, enfim, tá se vendo muito, né? Eu acho que vem ganhando proporções de fato, assim, a importância desse cuidado da saúde mental na infância e na adolescência, também pensando em prevenção, também pensando em cuidado. Então, assim, dentro desses temas que estão sendo mais debatidos, se vocês tiverem algum que seja assim mais específico para a gente conversar um pouquinho mais, manda pra gente, deixa aqui no YouTube ou no Instagram mesmo, aquilo que é de mais interesse, que a gente traz um pouquinho mais sobre isso, a gente faz um vídeo específico sobre isso. Então são temas muito interessantes. Então conversa com a gente, traz tuas dúvidas que a gente vai conversando mais. Então é isso, acompanhe, semana que vem tem mais um episódio.